atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 3 do ano de 2024. Eu, Valmir Lima, João Boreço, André Zola e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, oferecemos subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Maior Mandamento, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma, no item 7, dupla vista, questões 449 a 451. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 113, intitulada Busquemos o Melhor. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Depressão, item Sofrimento de Familiares. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora, o nosso editorial. O nosso editorial hoje é O Maior Mandamento, extraído do site da Federação Espírita do Estado do Paraná, no quadro Momento Espírita. Qual o maior mandamento da lei de Deus?
A pergunta era provocativa. O doutor da lei buscava desafiar Jesus. O que poderia saber a respeito das Escrituras aquele homem simples, de origem humilde? Ele viera das bandas de Nazaré, a mais insignificante de todas as cidades. Poderia vir algo de bom daquela localidade? Jesus, profundo conhecedor da alma humana, das leis de Deus, das leis morais que regem nossas relações, percebeu a intenção do doutor da lei e respondeu incisivo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E, com uma pausa breve e significativa, completou a lição. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Tão significativos ensinamentos que Jesus concluiu a resposta afirmando: estes 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Assim, Jesus nos diz que as leis de Deus podem ser resumidas em um tríplice aspecto de um mesmo sentimento: amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Tudo mais, todas as Escrituras, os filósofos, os profetas, trazem complementos, análises, reflexões em torno deste grande desafio: amar. É o contexto de nossa existência. Estamos aqui para aprendermos a amar. Algumas vezes, imaginamos ser o amor algo distante. E não raro nos perguntarmos: como é amar a Deus? Será que para isso basta louvar-lhe a existência? Orar, estar em comunicação com Ele será suficiente? Como se pode expressar esse amor com frases de efeito, com cânticos, poesias? É verdade que estes são alguns aspectos de amar a Deus. Mas também podemos entender que amá-lo é amar a sua obra. Respeitar a natureza, os seres dos reinos animais e vegetais, todas as criaturas de Deus. Termos cuidados com as águas e suas nascentes, com o lixo que geramos, com a poluição que fomentamos. Também é amar a Deus. Quanto às pessoas, será possível amar a quem nos causa desconforto emocional? Como amar a quem temos desprezo, raiva, desejo de vingança? Amar o próximo é oferecer uma melhoria no nível de sentimentos que temos por ele. É minimizar o ódio para gradativamente ir substituindo-o pelo sentimento do amor. Amar a quem desprezamos é observá-lo melhor, constatar seus valores para tê-lo em consideração. São pequenos esforços que constituem exercício de tolerância, de indulgência, de benevolência, de perdão. E por terceiro, nós perguntamos: o que é amar-se? Se Jesus nos recomenda amar ao próximo como a si mesmo, é necessário que nos amemos para poder expressar esse sentimento ao outro. Nesta lição, Jesus nos orienta a termos por nós o amor, compreensão, o amor, aceitação, o amor, entendimento, o amor, perdão. Não se referia ele a esse amor egoísta, narcisista, egocêntrico. Conclamávamos
a nos aceitarmos com todas as nossas limitações e nos alegrarmos com as nossas conquistas. Exercitando essa tríplice possibilidade do amor, estaremos aprendendo a mais profunda lição que Deus espera de cada um de nós. Estaremos cumprindo o maior dos mandamentos. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigo ouvinte e telespectador, vamos agora dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 3 do ano de 2024. Nós estamos estudando o livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. O capítulo é o 8º, Emancipação da Alma, item 7, Dupla Vista. A primeira questão proposta, Kardec endereça aos imortais da seguinte maneira, a de número 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? João. E os amigos espirituais responderam: na maioria das vezes, ela é espontânea. Mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade, e verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista, e nisso a que chamas visão. Caros amigos, caros telespectadores, a dupla vista, também conhecida como segunda vista, ela aparece nas pessoas que têm esse dom de forma espontânea. Ela aparece e também desaparece com uma certa frequência, com frequência bastante acentuada, pelo fato de que o dom não esteja ainda em pleno desenvolvimento. Ela obedece certamente à vontade. E podemos dizer que é uma força poderosa que pode mover todas as faculdades espirituais, assim como os próprios destinos dos homens, principalmente quando essa vontade ela se encontra obediente às instruções pautadas no amor. E é bom que se diga que a espontaneidade no afloramento de todos os dons da consciência, porque ela é programada por Deus para nos atender nos momentos em que dela necessitamos para desempenhar esses dons. Agora, não é somente a segunda vista que surge no momento em que dela precisamos. São todos os outros dons que, porventura, a gente possui. Quando aflorados, eles são manejados pelo poder interno na hora certa, mas, igualmente, também, eles obedecem à vontade dos que possuem seus valores. E, não obstante, a vontade nem sempre traz à tona a faculdade perfeita dos dons espirituais. Ele vai se ampliando pela criatividade e pelo interesse próprio. Os aspectos inconvenientes não enganam no surgimento espontâneo dos dons, ainda que haja uma mistura com os valores, por ser a vontade livre quando de nossa intuição espiritual. Agora, a mediunidade, bem como o médium, devem ser educados corretamente,
para que a vontade do médium não interfira nas suas revelações e nas suas mensagens, das quais se servem os espíritos para esclarecimento das criaturas encarnadas. Isso é muito sério. E os canais mediúnicos devem estar livres de quaisquer problemas que possam interferir nas nossas atividades. Então, quem tiver esses dons aflorados tem que ter o cuidado de não impor as suas vontades. Nós temos que ficar atentos para que não desperdicemos o que Deus facultou para nosso bem e para nossa felicidade. Valmir. Muito obrigado, João. Excelentes observações. Agora nós vamos para a questão de número 450. Allan Kardec questiona assim: os imortais, a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Zola. Respondem os espíritos da codificação. Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Bom, a oportunidade de comentar esta questão me chama a atenção, e eu vou chamar a atenção do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, da nossa telespectadora e do nosso telespectador, para algo que está muito em moda atualmente na sociedade brasileira, que são as academias. Muito se fala da importância dos exercícios físicos para o bem-estar e para a prolongação e uma qualidade melhor de vida, e de fato isso tem um fundamento científico para tal. Como que nós temos observado, também temos muito na sociedade atual a questão das dietas, né? Temos dieta para tudo hoje, dieta para esse tipo de alimentação, dieta para determinadas atividades, ou seja, desenvolvemos culturas e conhecimentos que favorecem o bem-estar do corpo físico e as suas necessidades. Motivados por tudo isso, elevamos o patamar da nossa permanência no orbe terrestre para a média de 75 a 77 anos. O que eu proponho é: qual é a academia das capacidades e dos recursos espirituais? Quais são os exercícios que nós regularmente fazemos para desenvolver as potencialidades que temos enraizadas em nós na condição de espírito? Uma vez que nós, espíritas, trazemos a informação que a verdadeira e que a vida que perdura é a vida do espírito. Esta é que irá prosseguir. O corpo ficará aqui na terra, fará parte novamente do pó eu vim, para o pó eu voltarei. Ou seja, o corpo aqui ficará. Na natureza, aspas, nada se perde, tudo se transforma. Então, todos esses esforços são valiosos. A questão é quais são os exercícios das potencialidades que trazemos enquanto espíritos e que irão conosco. Farão parte das nossas habilidades espirituais e irão permanecer. Qual é a dieta que nós estamos cultivando regularmente para alimentar o nosso espírito, para alimentar os valores, a sua saúde, que traz equilíbrio moral, emocional e psicológico? Porque o espírito bem alimentado, ele consegue lidar melhor com as controvérsias, com as situações desafiadoras que acompanham a cada um de nós na existência. Portanto, se somos capazes, com exercícios, de desenvolver músculos, desenvolver uma capacidade respiratória maior, com alimentação adequada, desenvolver potencialidades do corpo, naturalmente
quando investirmos a capacidade de desenvolver o olhar enquanto espírito para a realidade espiritual, como diz os espíritos da codificação, sim, o trabalho conduz ao progresso. É um progresso para o espírito encarnado conseguir ter esta visão mais ampla de tudo que o envolve, de tudo que o rodeia, de tudo qual faz parte do seu cotidiano. Nós estamos tão imersos no corpo físico, apesar de termos a informação que estamos rodeados por uma multidão de espíritos, que temos um universo que se apresenta concomitantemente com o nosso, do qual os nossos sentidos físicos estão limitados para percebê-lo, mostra-nos que essa realidade se desenvolve quando o olhar, o ouvir, o perceber, o sentir, o olfato, o tato, o paladar, ganha essa amplitude espiritual. E para isso se exercita, se cultiva, se desenvolve, se chama mais atenção. Então, é possível nós ampliarmos a capacidade nossa de vista, termos esse olhar espiritual, esse olhar mais amplo, esse olhar mais perceptivo. Mas precisamos também de uma academia, precisamos também de uma alimentação. E eu asseguro que aí está à disposição nos conteúdos espíritas muitas informações e orientações. Os evangelhos estão repletos de alimentos espirituais. Cabe a cada um de nós balancear adequadamente a dieta do físico e do espiritual. Muito bem, muito obrigado, Zola, pelas suas considerações. Faremos agora um breve intervalo e logo retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando agora para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8º, que trata da emancipação da alma, e o item é o 7º, Dupla Vista. E continuando, agora é a questão 450A. E Kardec questiona desta forma: esta faculdade se liga à organização física, João? Os amigos espirituais respondem: por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Bom, caros amigos, a faculdade da dupla vista, ela, tanto quanto as outras faculdades que nós conhecemos, elas têm sim relação com o organismo humano, quando estamos encarnados em raízes profundas. Ora, nessa condição, é capaz de ver, sentir, ouvir, além das limitações impostas pelo corpo físico.
Agora, os sentidos, esses pertencem ao espírito e não ao corpo físico, que apenas exerce limitações ao mundo material em que vive. Agora, liberto, mesmo que momentaneamente, o espírito é capaz de ver além e através dos obstáculos físicos. Certos organismos impedem a manifestação das faculdades e essas permanecem, podemos dizer assim, adormecidas. Agora, a mente ativa tem grande influência nos centros de força, donde vêm os estímulos para os exercícios das faculdades mencionadas. De todo trabalho resulta o progresso. Do trabalho honesto resulta a ascensão divina. Agora, vamos procurar exercitar os nossos valores em aprendizado, que o tempo dar-nos, que é o resultado das nossas atenções. E lembrando de novo, a mediunidade, vamos insistir que é necessário para essa faculdade. E para que o médium seja no amanhã um médium de luz, por estar com o mestre dentro do coração, a lhe dar as diretrizes que levam ao amor. Muito bem, obrigado, João, pelas suas considerações. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, nós vamos para a questão 451. Kardec questiona assim a espiritualidade. De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Zola. E os espíritos da codificação respondem: similitude de organizações que se transmite como as outras qualidades físicas. E depois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. A faculdade mediúnica, ela faz parte do corpo humano. Ela está instalada no corpo humano, aspas, é o nosso sexto sentido. E tudo aquilo que se instala no corpo humano, as nossas células têm memória, elas têm arquivos, que é daí que transmitimos uns para os outros os nossos códigos genéticos, a fim de que cor do cabelo, olhar, face, apresentação, são transmitidos para as gerações naturalmente de pais para filhos. Então, esta condição genética da faculdade mediúnica também é transmitida. Se ela irá se desenvolver em amplitude, plenitude, e irá ter a mesma desenvoltura que tem para uns e para outros, está diretamente ligado às necessidades reencarnatórias e à dedicação que se aplica a esta condição, a esta faculdade. Outro aspecto muito interessante de ser citado, e eu trago aqui, me permitam um destaque, no livro A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 11, Gênese Espiritual, Encarnação dos Espíritos, item 18. Vou ler textualmente. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen, para o qual se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se estreita, sob a influência do princípio vital material do germen. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo em formação,
donde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. E segue as considerações de Allan Kardec. Diante destas constatações, é natural que o recurso venha para quem reencarna. Assim como é comum nós observarmos numa família de músicos que os filhos e os outros se desenvolvam na mesma habilidade musical, nem sempre com a mesma competência musical, ou às vezes com uma competência musical, porque faz parte daquele ambiente familiar a música. Assim como observamos na família de um esportista, que os filhos naquele ambiente, na família, também se desenvolvam para o esporte com as mesmas habilidades, nem sempre com as mesmas qualidades esportivas. Então, há um ambiente familiar favorável a isso. Assim também, como estamos diante de algo que, se cultivado na família, se orientado, também pode ser elaborado, aprendido, desenvolvido. O que ocorre muitas vezes é que isto não é cultivado, não é trabalhado, não é desenvolvido, como outras qualidades físicas, e acaba, como toda a faculdade que não é utilizada, que o corpo não a desenvolve, ela acaba ficando restrita, ela acaba ficando no seu estado latente, ou no seu estado de potencial. Então é por isso que os espíritos vão responder. Similitude de organizações que se transmite como outras qualidades físicas. Então, há uma similitude que é transmitida para o espírito, para o filho, para a família. Agora, o seu desenvolvimento passa naturalmente pela individualidade, pelo livre-arbítrio, pelas opções. E aqui me permitam uma parte. Por maior que seja o esforço dos pais, o esforço da família, em fazer com que a presença do Evangelho se faça no lar, é natural que às vezes isso encontre algumas resistências. A nossa sugestão é que continue a colocar a lâmpada, continue colocando o candeeiro sobre o alqueire, para que esta luz do Evangelho reflita sobre toda a família. E que essa semeadura permaneça, e que esse adubo do exemplo continue. Porque mais cedo ou mais tarde, no tempo apropriado de cada um do seu solo moral e intelectual, o germe do Evangelho irá permitir que esta semente floresça, se transforme numa árvore e dê bons frutos. Então, cabe a cada um de nós, e a você, como a mim, como a todos nós, que temos essas potencialidades à disposição, entender que o tempo como aliado é um sábio educador de almas. Muito bem, Zola, obrigado pelas suas considerações. E lembremos da frase do Cristo, né? Vós sois deuses, tudo que faço, vós também podereis fazer. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós vamos para o nosso momento evangélico. O nosso momento evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva. Nós estamos no capítulo 113, que tem como título Busquemos o Melhor.
Este livro é de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e assim discorre Emmanuel: por que reparas o argueiro no olho de teu irmão? Jesus está em Mateus capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo de grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. E em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo as nugas que lhe cercam a vida. O que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benevolência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. Emmanuel. Companheiro João Moreço, André Zola, mais uma lição formidável, esclarecedora, do irmão Emmanuel, que, de certa forma, nos faz aqui novamente refletir em torno do ensino de Jesus quanto a uma condição muito comum do gênero humano, que é ser muito capaz de ver o defeito do semelhante. Somos extremamente capazes, astutos na verificação dos defeitos alheios e cegos quanto aos nossos defeitos. Isto é realmente uma das maiores insensatezas da realidade humana. João, será que depois de algum tempo de experiência, diante das nossas próprias mazelas, conseguiremos ver que o nosso irmão é tão necessitado e tão falho quanto nós mesmos? Valmir, eu acredito que com a nossa evolução, sim. Porque nós, Jesus, ele sempre confiou em nós e continua confiando. E ele sabe que um dia, pela nossa evolução, isso tudo vai acabar, né? Porque
Todos nós, atualmente, nós estamos na categoria de aprendizes. Correto? Nós estamos na categoria de aprendizes. Sendo assim, o importante é, antes de nós ficarmos vendo defeito nos outros, nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, nas nossas relações, sejam sociais, religiosas, relações na família, nós temos que procurar ter a caridade de ter a indulgência com as falhas desses nossos irmãos. E sempre realçarmos as qualidades que esses irmãos têm. Porque nós precisamos dessa postura deles também. E o Emmanuel, nessa mensagem que nós estamos refletindo, ele é claro, né? Ele fala, ó, aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo as insignificâncias que lhe cercam a vida. É que você falou, a gente ainda não consegue ver essas, às vezes, falhas dos nossos irmãos como insignificâncias, né? A gente acha que isso é uma coisa assim. Só que tem uma coisa, o que nós temos também que aprender a observar, que o defeito que nós vemos nos outros, geralmente, né, são os defeitos que nós temos. Você olha uma pessoa fazendo alguma coisa, você acha que ela está errando, que aquilo é um defeito, pode ter certeza que você tem aquele defeito. E o que é isso? Parece que a gente está se desculpando por ter o mesmo defeito daquela pessoa. E a gente não admite que a gente tenha esses defeitos aqui. Ou talvez nós já tivemos em outras encarnações também. Então, nós temos que progredir, temos que buscar sempre o aperfeiçoamento, e nós temos que ter em nossas consciências, procurar relevar o defeito do outro. E sempre intervindo com caridade, para que esse suposto defeito, ele não se torne um empecilho para a harmonia do mundo. Muito bem, João. Zola, como tudo já foi falado, tudo é uma questão de exercício. Sabemos que a conquista desse olhar caridoso, pacificador, não é algo que nasce de improviso. É preciso incorporar essa ideia, aderir a essa filosofia, para que isso de fato venha a fazer parte da nossa realidade íntima. Não é mesmo, Zola? Nós, iluminados pela luz do Evangelho, vamos dissipar as sombras que envolvem a todos, inclusive a nós. Quando Jesus nos chama de geração hipócrita, que me tem na boca e não tem no coração, ele mostra que nós ainda somos um conjunto teórico dos seus ensinos. E que quando isto é exercido e exigido na prática, nos falta. Allan Kardec, quando vai dizer que fora da caridade não há salvação, ele nos mostra a importância da caridade que se aplica a nós e ao próximo. E a caridade como um gesto de amor. Né? Então, enquanto treinamos isto no dia a dia, vamos pouco a pouco lapidando a grande pedra bruta que nós somos. Nós somos uma pedra bruta ainda, no sentido de entender a beleza de olhar aquilo de bom que as pessoas têm. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à nossa capacidade crítica de entender e de observar, mas eu estou trazendo uma sugestão para que os nossos olhos tenham um amadurecimento, né? De ter aquele sábio ensino de Jesus, quando todos passavam pelo cão, e ali notavam as dificuldades daquele cão em estado de término de existência, de transformação, afastavam-se, fechavam as narinas. Jesus chega e olha que lindos dentes tinha este cão. Assim, nós esperamos que as pessoas olhem para os nossos lindos dentes, para aquilo que a gente tem de bom,
de belo, de bonito, e que reconheça isto. Saibamos que os outros também esperam isto de cada um de nós. Então, que a luz do Evangelho nos ilumine, para que a gente esteja com ela no coração, irradiando para o olhar da bondade, do entendimento e da compreensão. Muito bem, obrigado, companheiro Zola, obrigado, João Boreço, pelas considerações. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, do nosso programa de número 3, do ano de 2024. O livro utilizado é Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 1, capítulo Depressão, item Sofrimento dos Familiares. E a questão proposta a Divaldo é a seguinte: além dos possuidores desses transtornos e distúrbios emocionais, os parentes mais próximos, pai, mãe, marido, esposa, filho, sofrem uma carga muito grande de angústia e aflição. O que você poderia dizer a esses familiares? E Divaldo Franco brilhantemente responde: que amem os seus pacientes. Toda vez que num grupo familiar acontece algo perturbador, todo o grupo está em curso no mesmo débito. Não somos viajantes solitários. Somos grupos espirituais que constituímos famílias biológicas e famílias espirituais. Quando temos em casa um paciente com transtorno dessa natureza, somos afetados, inevitavelmente. Ao invés da irritação, da exigência para que ele reaja, a paciência, a bondade. Porquanto o paciente não pode reagir porque tem carência de serotonina, noradrenalina, dopamina, e isso produz um estado de morte interior. Que lhe demos segurança, simpatia, afetividade, que os estimulemos à terapêutica, insistamos, mesmo que eles se neguem, que procuremos levá-los ao especialista para que possam libertar-se desse estado crepuscular, mas não deixemos dominar pela revolta ou pela amargura, para não assimilar essa energia deletéria, considerando que esse ser, essa ave ferida, está junto ao nosso coração, porque fazemos parte do grupo que um dia feriu também a outrem. Bom, dentro de uma bela lição que Divaldo comenta, tece aqui algumas considerações, eu me lembrei de uma frase de Emmanuel, que diz assim que todos nós espíritos, encarnados ou não, em trabalho efetivo na Terra, diante dos débitos contraídos com a justiça divina, somos doentes, reclamando alta. Então, de alguma sorte, todos nós temos as nossas mazelas e alguns, no trânsito evolutivo, essas mazelas se tornam mais pungentes,
mais doloridas, mais difícil de ser combatidas. Sabemos, por um esclarecimento, por uma luz profunda do entendimento espírita, das reencarnações, e que são doenças da alma, a depressão principalmente, aonde o espírito está acolhendo, juntamente com os seus familiares, aqueles atos do passado que não foram totalmente equacionados. E é realmente algo muito difícil, porque a depressão tem gradações, tem situações onde o sofrimento é extremo. Então, como bem elucida Divaldo, somente o envolvimento amoroso, caloroso, paciente dos familiares, daqueles que estão próximos, poderão auxiliar para gradativamente elevar o ânimo deste que sofre, para que ele também possa se perdoar, para que ele também possa se amar e parar de se autopunir. Zola é uma doença, parece que do século. Temos notícia que ela é alarmante no mundo. A que se atribui essa síndrome tão grave que a humanidade passa? Podemos atribuir a nossa necessidade de progressos espirituais. Quando o mundo que nos rodeia impõe situações de conflito e que somos chamados a ter esses recursos à nossa disposição, o espírito vive um embate da realidade com aquilo que ele traz. E esses conflitos se apresentam de forma a provocar uma apatia, um enfraquecimento dessas forças. Quem já passou pela depressão sabe o quanto é difícil lidar com isso. As famílias que já enfrentaram a depressão sabem o quanto as exigências são grandes. E aqui me permitam fazer um reconhecimento a todos aqueles familiares de pacientes desta situação que se mantiveram firmes ao lado, mesmo às vezes cansados, abatidos, nervosos, irritados, contrariados, inconformados, mas com todas estas condições humanas que temos, ficaram firmes e ajudaram a vencer essa doença que traz para o espírito um processo educativo, e quando ele a supera, ele vence, ele cresce um pouco mais. Então, essa doença é própria do nosso estágio de espíritos reencarnados na Terra e que ocasionalmente somos submetidos a isso. Existe toda uma conjuntura física, existe toda uma terapêutica, existe toda uma essência médica que precisa ser utilizada, tem que ser procurada, tem que ser otimizada, e junto com isto nós sugerimos que também a fé, uma crença, uma religião, seja ela qual for, faça parte dessa terapêutica. Pensamos e dividimos com os nossos telespectadores, telespectadoras, com os nossos ouvintes e com as nossas ouvintes. Deus os abençoe. Se lutaram e lutaram muito e ajudaram aqueles que ao seu lado venceram essa doença educativa de espíritos. Nosso reconhecimento a cada um de vocês pelo esforço que fizeram e fazem todos os dias. Muito obrigado, Zola. Obrigado, João. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e vamos agradecer agora os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros,
especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para as suas considerações finais. João? Eu, de minha parte, como sempre falo, é gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão aos queridos amigos ouvintes, telespectadores. Gratidão aos queridos amigos, o Valmir, o André, o Gilberto na parte técnica, pelo carinho, pela amizade, pelo aprendizado. E gratidão a tudo. E sempre rogando que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares. E até o próximo programa. Que assim seja. Zola, suas considerações? Participo integralmente com 110% das palavras do João e desejo a todos nós a paz. Que cultivemos a paz, que nos esforcemos pela paz. Lembrando que a paz do mundo começa primeiramente em cada um de nós. E aproveitamos então a oportunidade e convido a todos que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.